Bom, então vou resolver essa questãozinha de tampão, né, de solução tampão, e eu vou responder em específico nesse videozinho, nessa aula, o item A, que é um item um pouco mais longo, então ele vai requerer um pouquinho mais de tempo e também algumas explicações no meio do caminho, ok? Então vamos lá. Primeiramente vamos trazer o contexto dessa questão. É uma questão que ela está falando da solução tampão do ácido carbônico com o carbonato de sódio. Então, primeira coisa, é um tampão que está relacionando ácido carbônico e carbonato de sódio, como o próprio enunciado da questão está dizendo. Ele também passa para nós uma equaçãozinha que é muito importante para o nosso cálculo, nosso entendimento aqui, que é o H+, mais HCO3, né? Íon hidrogênio, reagindo com íon bicarbonato, formando em equilíbrio químico, né? Essa setinha de equilíbrio, num sistema reversível, o ácido carbônico propriamente dito, e esse ácido carbônico também está em equilíbrio com água e gás carbônico. Vamos primeiramente entender essa equação que tá bem louca aqui. São duas reações escritas numa mesma equação. Então temos que separar a galera aqui para não confundir a cabeça. Tá, o que essa relação tá te dizendo? Essa relação, ela nem vai servir muito para nossa questão. Sabe aquela parte da questão que às vezes é só para dar encher enunciado, né? Às vezes confundir um pouquinho a cabeça do aluno. Mas essa aqui é a famosa reação de decomposição do ácido carbônico. É a decomposição. Ácido carbônico, H2CO3, ele é um ácido instável. Ele é um ácido instável. Então ele não dura muito nessa fórmula molecular dele. Ele acaba se desprendendo, virando água e CO2. É o que acontece, por exemplo, nos refrigerantes, nas águas com gás, né? Então já percebeu que lá numa água com gás você vai ter o gás, né? Obviamente, você vai ter ácido carbônico dissolvido, por isso que vai ter aquele leve sabor meio azedado, né? Um sabor meio azedo na água com gás. E as bolinhas que dá o nome, né, gás nessa água, é o próprio gás carbônico que está desprendendo nessa reação. Ok? Então, é a reação de decomposição, ela nem vai servir muito para o nosso enunciado aqui. O que vai pegar mesmo é esse outro lado da reação. Então, esse outro lado aqui, esse sim a gente precisa dar uma olhada com mais cuidado. Então, essa parte aqui é importante para nós. O que está dizendo essa parte da equação? Está falando da ionização desse ácido. Então, a ionização. O que é ionização? Ionização é um composto, ó, o H2SO4, ele é um composto molecular. Ele não tem carga por si mesmo. Mas quando esse camarada cai na água, dissolve em água, ocorre formação de cargas. Essa formação de cargas de íons é o que a gente chama de ionização. E perceba que um dos íons que acabou sendo formado aqui foi o H+, que é o característico. Todo ácido, quando dissolvido em água, libera esse H+, é o íon característico. E ele libera essa carguinha negativa, esse ânion que está aqui. Esse ânion é o bicarbonato, HCO3. É o ânion bicarbonato. E por que eu estou destacando o bicarbonato? Porque a questão ela vai relacionar ácido carbônico com bicarbonato no final das contas. Esse tampão é um tampão relacionando o ácido carbônico
com o ânion bicarbonato. Essa é a base desse tamponamento. Esse ácido com esse ânion. Nisso, eu quero fazer uma correção nessa questão, que é nessa parte aqui. Perceba que ele deu o carbonato de sódio. Carbonato de sódio. Ok, o carbonato de sódio, quando ele é dissolvido em água, ele sofre hidrólise. E no meio desse contexto, ele vai acabar se transformando em NaHCO3. A questão ela seria mais feliz se ela já desse isso daqui, ok? Então esse é o mais correto. Então só uma pequena correção nessa questãozinha. Ele deu carbonato de sódio ao invés de dar bicarbonato de sódio. Fica confuso, tá? Então é melhor, o certo é bicarbonato de sódio ao invés de carbonato. Dá a diferença e o mais correto, pelo que eu li no enunciado, temos que usar bicarbonato, senão não tem resposta pragmática. A gente vai ficar zanzando em hidrólise salina do carbonato, vai entrar em outras equações e a questão que é o pH tampão. Então eu preciso usar o bicarbonato nessa questão. Então vamos lá, fazendo essa leve correção, o nosso tampão então é ácido carbônico com bicarbonato de sódio. Beleza. Então, a primeira coisa que ele quer no item A é calcular o pH da solução tampão. Bom, primeiramente, para calcular o pH da solução tampão, a gente utiliza a famosa equação de Anderson-Hausenbalch, né? A equação da solução tampão. O que diz essa equação? O pH da solução tampão é o pKa do ácido que nós estamos utilizando, mais o logaritmo da base, ou, como eu gosto de usar, a concentração de sal sobre a concentração de ácido. Ok? Então, a gente tem todos esses valores aqui no enunciado. Aqui eu coloquei os valores de logaritmo já para me ajudar na hora de responder. Então, vamos lá. Qual que é o pH dessa solução tampão? É só substituir os dados. Ele deu aí para nós. Ó, essa é a concentração de ácido. Essa é a concentração de sal. Lembra? Fazendo a correção. O mais correto para esse enunciado é utilizar bicarbonato de sódio. Beleza? Então tá aí, ó. Concentração do ácido, do sal. Ele também passou para nós o Ka, então é só aplicar na fórmula. Então vamos lá. pH é igual ao pKa mais o logaritmo da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Então vamos lá. Primeira coisa, pH. É o que eu quero descobrir. O pKa. O que é esse P, né? Esse P aqui no pH e no pKa. Esse P é um negócio que é o terror dos alunos, né? Que é o tal do menos logaritmo. É a tristeza dos alunos. Então, aonde tiver esse P, a gente vai colocar menos logaritmo. Ok. Qual que é a concentração? Qual que é o valor de K? De Ka, constante de ácido. 4,2.10 na menos 7. Nossa, terrível o cálculo, né? Então vamos lá. Mais logaritmo. Ok, vamos lá. Qual que é a concentração de sal? Concentração de sal ele nos deu 0,18 mol por litro. Qual que é a concentração de ácido? 0,2 mol por litro. Vamos resolver essa bagunça aqui, que agora já não é mais química, agora é matemática. Eu vou resolver primeiramente essa parte aqui dessa potência aqui em notação científica, que é muito chato. Vamos lá. Primeira coisa,
uma tática que eu faço com os alunos na hora de resolver isso daqui é o seguinte. Vamos separar essa partezinha aqui. 10 na menos 7. Ok? 10 na menos 7. Esse 7, ele está negativo. E o menos logaritmo de uma potência de 10, a gente esquece o 10. Esquece a potência. Ok? Então, vamos voltar. Numa notação científica, quando eu faço o logaritmo dela, eu esqueço 10. E trabalho só com o expoente. Logaritmo é mexer só com o expoente. Então, eu vou lidar só com o menos 7. Como eu estou lidando com o logaritmo negativo, vamos fazer a regra de sinal. Menos, que vai acabar se tornando uma multiplicação com esse menos, vai virar mais 7. Pronto. Terminei com essa parte aqui. O que eu faço agora? Menos o logaritmo daquilo que sobrou, de 4,2. Ok? Então, ó, na realidade, eu apliquei logaritmo aqui. Só que eu faço dessa maneira que fica mais tranquilo. Então eu tiro essa potência de 10 e inverto o sinal do expoente da potência e coloco aqui na frente invertendo o sinal. Menos o logaritmo daquilo que sobrou. Então ficou menos log de 4,2. Ok, mais log de. Aqui nós temos o seguinte, 0,18 dividido por 0,2 é para quase 1, né? Porque não deu 1 aqui, ficaria bem mais fácil o nosso cálculo. Mas vai ficar 0,9. Agora é só substituir os valores de logaritmo, né? Então vamos lá. Mais 7 menos. Quanto que é o logaritmo de 4,2? Eu deixei aqui já, ó. 0,62. Beleza. Mais, que é da fórmula, log de menos 9. Log de menos 9, já deixei aqui também, eu esqueci do sinal, é negativo. 0 menos 0,04. Ok, agora a regra de sinal, vamos lá. Mais 7 menos 0,62. Esse mais prevalece o sinal de dentro, né? Sinal positivo do lado de fora de parênteses prevalece o sinal de quem está dentro. Então, menos 0,4. Aqui nós temos agora dois números negativos. 0,62 menos 0,4 é igual a 0,66. Então, mais 7. Bom, sinais, regra de sinal aqui, né? Regrinha de sinal. Então, vai ficar 7. Deixa eu só fazer aqui para ficar mais rápido. 7 menos 0,66. Isso aqui resulta em 6,34. Então tá aí o pH dessa solução tampão. Ok? Então calculamos aí o item A nessa questãozinha. Uma questão importante para nós vai ser resolver a questão teórica no próximo item, que é o item B. Então aqui era só o cálculo mesmo. Então 6,34. Obviamente que eu considerei duas casas, dois algarismos, né, significativos, então deu aí 6,34.